en su cuenta de Twitter anuncia que el estado de São Paulo creció más que Brasil, pero tercer año consecutivo. Y voy a hacer una síntesis. Año 2019 creció 2.2 contra 1.4 de Brasil. 2020 creció 0.3, en cuanto a Brasil como un todo cayó 4.1. Y en 2021 São Paulo creció 6.2, 6,2 contra 4,3 de crecimiento do Brasil todo. O sea, si você pega os 3 años juntos, São Paulo creció 9% a pesar de la pandemia, en cuanto a Brasil como un todo creció apenas 1.4, o sea, 5 veces más. ¿Cuáles son las diferencias ideológicas, gerenciais, regionais entre o governo nacional e o governo estadual que você lidera para ter estas diferenças? Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Olha, planejamento, gestão e equipe. Nós somos um governo que planeja o que faz, e planejamos a médio e longo prazo. Nós temos um planejamento aqui para 10 anos, embora o nosso governo seja um governo de 4 anos. Temos uma boa equipe, montamos uma equipe extraordinariamente consistente em todas as áreas, incluindo a área econômica. Quem lidera essa equipe é Henrique Meirelles, que já foi presidente do Banco Central do Brasil, foi ministro da Fazenda no governo Temer, no governo anterior, foi presidente mundial do Banco Boston, uma figura de grande relevância e de muita respeitabilidade, e uma grande equipe também ao lado dele. Uma jovem economista, mulher, chamada Patrícia Ellen, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, e também, mais recentemente, com Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara Federal, deputado, e que se incorporou à nossa equipe econômica na estruturação dos programas de privatizações e desestatização aqui do governo do Estado de São Paulo. Em atitude, um governo descentralizado, eu não centralizo a gestão, eu descentralizo, eu aprendi isso no setor privado, da onde eu vim. Então, um governo que flui, um governo que tem projeto, um governo que tem equipe, um governo que realiza e executa as suas propostas, que tem credibilidade, que é liberal. Toda a nossa conduta é de uma economia liberal, pró-privado, menos público e mais privado, e honesta, transparente. Você claramente escreveu: aqui no São Paulo mantemos nossa promessa em defesa de uma gestão mais liberal, mais ágil e mais eficiente. Desde o início da nossa administração, já fizemos 12 concessões do setor privado que juntos garantem 45 bilhões de investimentos em nosso Estado. Me gostaria compreender como você define a palavra liberal. O que é um governo liberal? Apenas para completar a informação correta que você deu, foram 12 leilões, subastas, na Bolsa de Valores do Brasil, que é a B3, cuja sede é aqui em São Paulo. O governo federal, que sempre se diz liberal e desestatizante, foi 3 vezes a Bolsa. Nós somos 12 vezes a Bolsa de Valores. E agora começamos este ano já com mais 4 leilões programados na Bolsa de Valores. Vamos continuar caminhando em mais privatizações, concessões, PPPs, parcerias público-privadas, desestatizando a economia de São Paulo e colocando mais privado. O liberal é o liberal social, é um governo que acredita no privado, que aposta no privado, que entende que o setor público deve se ater especificamente para as áreas onde ele é essencial: saúde, educação, habitação social, proteção social para aqueles que estão desempregados, para aqueles que representam a faixa mais vulnerável da população, e segurança pública. As outras áreas devem ser predominantemente com o setor privado. E foi isso que nos deu este bom resultado econômico que você mencionou logo na primeira pergunta. E por quê, Jorge? Em 2019, fizemos a reforma da Previdência no governo de São Paulo. Foi a mais profunda reforma da Previdência feita nos estados aqui no Brasil. Em 2020, ainda apesar de ser um ano eleitoral, nós fizemos a reforma administrativa e a reforma fiscal. Fechamos 5 estatais e diminuímos fortemente o tamanho do Estado em São Paulo. Isso nos gerou, o ano passado, 2021, 50 bilhões de reais, o equivalente a praticamente 10 bilhões de dólares em caixa para investimentos em infraestrutura e serviços. Em serviços, educação, saúde, habitação social
e segurança pública. Infraestrutura, estradas, ferrovias, metrôs e obras estruturantes na área de saúde, com hospitais, clínicas, hospitais veterinários, escolas e infraestrutura na área ambiental e também de cultura e esportes. Isso é um governo liberal que pratica e que colocou o movimento liberal social como uma prática no nosso governo. Eu fico com esse ponto, não? Você fala de liberal e social e seu governo anunciou um aumento para professores acima das taxas normais de paridade com base a seu desempenho e testes opcionais de até 73% mais que o salário. Como é essa relação com o sindicato de professores? Eles ficam chateados com que você possa ter mais poder que eles? Não ficaram até. Nós aqui apostamos na educação. A educação é a base primordial do nosso governo, ao lado da saúde, dada a circunstância de uma pandemia que, infelizmente, se abateu sobre o mundo e sobre o Brasil também. Mas a educação é a prioridade número 1. Nós não só melhoramos a remuneração de professores, gestores e aqueles que atuam na rede pública de ensino do Estado, independentemente de relação sindical, corporativa, e principalmente que essa remuneração vem em função de desempenho. Melhor desempenho, mais remuneração. Mais aulas dadas, mais remuneração. Mais qualidade no ensino, através do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação do Brasil, remuneração que premia professores e diretores de escolas que elevaram a qualidade do ensino. E o que aconteceu? Mas o sindicato não fez problema por isso de que você discrecionalmente... Um pouco, mas isso faz parte do jogo democrático. Isso não nos criou incômodo. Reclamaram, mas é parte do jogo. A democracia é um grande jogo onde você tem situação e oposição, às vezes algumas injustiças, mas é parte deste bom processo democrático. Você sabe, John, na Argentina existe uma controvérsia sobre o mérito e a meritocracia. E toda uma discussão ao redor da palavra meritocracia. Qual é a sua relação com a meritocracia? Como imagina você que é a relação dos brasileiros com a meritocracia? Essencial. A meritocracia você aprende no setor privado, da onde eu vim. Eu vivi 45 anos da minha vida no setor privado. Eu estou na área pública há 6 anos. Me tornei prefeito de São Paulo, governador do estado de São Paulo e agora candidato à presidência da República do Brasil em 6 anos. Eu tenho 6 anos de vida. O ministro de Finanças e autor do plano econômico que você propõe implementar se for electo presidente é Enrique Meirelles, que foi, para compartilhar com a audiência argentina, presidente do Banco Central de Lula do ano 2003 a 2010, ministro de Finanças de Temer 2016 a 2018. E como se diferencia, então, a política de Lula com a política de você, que na Argentina se percebem como duas forças muito diferentes? E são diferentes, felizmente. Eu sou antagonista ao ex-presidente Lula. Respeito, mas estou em outro campo. Lula frequenta o campo da extrema esquerda. O meu campo é o campo do centro democrático, liberal, social, que dialoga com a esquerda, dialoga com a direita, mas vive longe dos extremos. E o que faz a diferença é o comando. Um comando sereno, tranquilo, equilibrado, descentralizado e que nos permitiu trazer vários ex-ministros de Estado que hoje atuam como secretários de Estado. E presidente da Câmara de Deputados. Inclusive, esse é um exemplo. Que era o candidato a presidente 2 anos atrás, se falava que ele poderia ser candidato a presidente. E vale lembrar que Henrique Meirelles foi candidato, disputou. Ou seja, você coloca em São Paulo candidatos a presidentes dentro da governança de São Paulo. Também, são bons nomes. O Meirelles disputou, infelizmente perdeu para o atual presidente Jair Bolsonaro, mas foi candidato à presidência da República em 2018. Meirelles escreveu, durante os governos de PT, o Estado se tornou grande demais, é minha pergunta, e se acrescentou. Ou seja, minha pergunta é se você acha que o Estado, na época do governo de Lula e do PT, foi grande demais, e tentar de compreender sua relação com o Estado privado. O governo do PT, os governos do PT são estatizantes, essa é uma verdade. Eles assumem e admitem que querem um Estado grande, gordo e poderoso. E eu entendo ao contrário, que o Estado tem que ser forte, mas tem que ser pequeno, enxuto, eficiente e transparente. Que esse é o ponto de maior diferença entre o meu pensamento
e o pensamento do governo Lula. O governo Lula, o governo do PT, no exercício que fizeram aqui com Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, havia a máxima que foi praticada de que os fins justificam os meios. Eu não acredito que os fins justificam os meios. Você não pode roubar o dinheiro público, ainda que você faça um governo dedicado aos mais pobres. Faça um governo dedicado aos mais pobres, mas seja honesto, não roube o dinheiro público. Agora, é difícil de compreender na Argentina que o possível candidato a vicepresidente de Lula seja o fundador de seu partido, Geraldo Alckmin, a persona que governou São Paulo primeiro, e que ao mesmo tempo você tenha de principal economista, a quem foi o principal economista de Lula. Como você explicaria para estrangeiros este magmático sistema brasileiro? Quais são as diferenças? Jorge, é a política, no Brasil, na Argentina e no mundo. A política não é muito coerente, diferentemente da vida privada, onde você tem uma faixa de coerência, seja no jornalismo, seja na atividade industrial, comercial e serviço. A política não, a política é ups and downs, são movimentos muito distintos. Ninguém imaginaria que Geraldo Alckmin, que fundou o meu partido, 33 anos atrás, o PSDB, e que concorreu com Lula várias vezes na presidência. E perdeu. E o PSDB sempre foi e continuará sendo o maior adversário do PT, agora se alia ao ex-presidente Lula para disputar as eleições como candidato a vice-presidente de Lula para as eleições deste ano de 2022. Eu seria antagonista também de Geraldo Alckmin, lamento, foi meu amigo, agora é um antagonista. Lutarei para que ele e Lula sejam derrotados. Você acha que há um Lula diferente hoje, aquele que foi presidente duas vezes, que o fato de escolher a Alckmin como vice-presidente implica um corrimento ao centro de Lula, ou é só marketing político? Não, marketing político e marketing oportunista, como sempre fez Lula. Aliás, ele é brilhante nisso. Ele já fez esses movimentos outras vezes. O Lula hoje é pior do que o Lula de antes. Sabe por quê? Por quê? Porque ele traz a raiva. Traz a raiva e o ressentimento do período em que ficou preso. Lula ficou quase 2 anos na prisão. Quem vive 2 anos na prisão, ao sair de uma situação de confinamento, sai com revolta no coração. Alguns, não? Você tem o caso, o caso de Mandela encontrou diferença. Mas é um caso muito especial, por isso que Mandela foi Mandela. Saiu com espírito elevado, com grandeza e com o perdão. Lula não perdoa. Ele virá com muito ressentimento. Agora, é um hábil articulador, é um político hábil. Eu o respeito politicamente, sou um antagonista, repito. Mas eu o respeito como candidato, assim como respeito o Bolsonaro. Sou um adversário duríssimo de Bolsonaro, tenho sido como governador de São Paulo, mas eu não desrespeito os adversários. Temos um questionário parte dessa briga. Você sucedeu Alckmin no governo e uma estadística que você começou a adelantar é que nos 6 anos, entre años 2012 e 2018, de Alckmin como governador, construyó 364 escolas e você em 4 anos construyó mais de 2.000. Em 3 anos. Se você pudesse explicar as diferenças ideológicas e operacionais entre você e Alckmin. São diferenças reais. Eu não quero fazer acusações ao ex-governador Geraldo Alckmin, mas somos diferentes. Eu sou mais pragmático, mais objetivo, tomo decisões, compartilho decisões e gosto de ter uma equipe competente. Eu aprendi na vida, Jorge, a ter pessoas tão competentes ou melhores do que você. É isso que permite que você avance. Eu tive sucesso na atividade empresarial, de onde saí para vir para a vida pública, exatamente por isso, porque eu sempre escolhi colaboradores melhores do que eu mesmo para atuar nas minhas empresas. E isso me deu a oportunidade de fazer o mesmo agora na atividade pública, na prefeitura da cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, e agora à frente do governo do estado de São Paulo. Bom que time, para compartilhar com a audiência argentina é do tamanho da Argentina toda, não? Ou seja, em quantidade de produto bruto, em quantidade de habitantes... É maior. Maior, mas PIB, comparável. O PIB de São Paulo é maior do que o PIB da Argentina. Eu não estou falando isso para desmerecer a Argentina. Eu respeito muito a Argentina. Você morou na Argentina com seu pai em Mendoza? Não, meu pai morou. Ah, seu pai, você não? Eu estava aqui no Brasil, meu pai morou. Eu tenho muita gratidão, inclusive, à Argentina e aos argentinos, porque meu pai, voltando do exílio, depois do golpe militar de 64,
ele voltou para a Argentina antes de retornar ao Brasil. Então, eu tenho uma profunda gratidão ao povo argentino e à Argentina por ter recebido E podemos aclarar que você fala perfectamente espanhol, que hemos comprobado no reportaje anterior. Meireles, en su plano, fala de punto de partida para reparar o Brasil e crescer, reduzindo as desigualdades. E, ao mesmo tempo, você fala de liberalismo social. É possível atingir as duas metas simultaneamente ou é necessário primeiro crescer e depois distribuir? Não, é possível caminhar simultaneamente, não há nenhuma incompatibilidade entre um procedimento e outro. É preciso boa gestão, plano, tempo determinado para a execução e, mais uma vez, boa equipe. E deixe-me perguntar relacionado com os planos anteriores sociais, por exemplo, Bolsa Família. Em sua opinião, Bolsa Família era melhor que o plano que fez o presidente Bolsonaro? Qual seria a sua alternativa no caso de ser presidente? Era, sem dúvida, melhor, e era melhor no tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi quem criou o Bolsa Família, embora sem o nome Bolsa Família. E sabe por quê? Nós estamos fazendo aqui a Bolsa do Povo, em São Paulo. E sabe o que nos diferencia do programa Bolsa, o auxílio emergencial do presidente Bolsonaro, ou Bolsa Família do ex-presidente Lula? É que nós remuneramos o trabalho e não fazemos o assistencialismo, onde as pessoas recebem dinheiro e ficam em casa e não trabalham e nem levam os seus filhos à escola, ou seja, não tem nenhuma contrapartida, simplesmente recebem dinheiro para ficarem em casa. Isso não forma uma nação, isso não forma a grandeza de um povo, isso destrói um povo, porque gera uma dependência política, institucional e governamental e não produz a autoestima daquela pessoa que, por trabalhar, recebe a sua remuneração, que por colocar os seus filhos na escola, recebe também uma premiação na remuneração. E é o que nós fazemos aqui em São Paulo. Uma coisa difícil de compreender na Argentina é, por exemplo, que a maioria do povo brasileiro, para pagar a energia, a luz e o gás, precisa metade da renta. Na Argentina, como você sabe, o Estado regula o preço dos serviços públicos. Você acha que há que fazer alguma coisa, alguma mudança, no caso do Brasil, para os serviços públicos sejam mais acessíveis ao povo que não pode pagar? Gerar empregos e melhorar a renda dos brasileiros. Os serviços hoje de energia elétrica e muitos dos serviços também de água e esgoto, portanto serviços básicos, são privados já no Brasil e, a meu ver, acertadamente. Portanto, eles têm preços de mercado e muita competição. Só que em São Paulo nós temos 5 empresas distribuidoras de energia, 5. Ainda temos uma estatal de água e esgoto, mas que já caminha para a sua privatização agora, neste ano de 2022. É a terceira maior empresa do mundo em saneamento e água, chama-se Sabesp. Mas ela vai ao mercado. Aliás, ela já tem 49% das suas ações no mercado, inclusive na Bolsa de Nova York. Agora ela vai integralmente, o governo do Estado ficará com uma parcela menor e ela vai ser privatizada. O que nós precisamos melhorar é a renda das pessoas, a oportunidade do trabalho e a dignificação. Isso mesmo, isso que escreveu Meireles, o crescimento sustentável deve ser basado no crescimento do emprego, no crescimento dos salários. E minha pergunta é, as reformas trabalhistas de Jair Bolsonaro, basadas nas ideias do ministro de Finanças, Paulo Guedes, foram um passo na criação de empregos mais genuínos ou não? Eu reconheço que foi um passo positivo, tímido, mas foi um passo positivo. Poderia ter sido maior, mais amplo e mais consistente, mas reconheço que foi um passo. Há alguns anos, Marina Silva, representando a Via Terceira do Brasil com uma organização chamada Rede de Sustentabilidade. Qual é o valor da sustentabilidade como ideia, como conceito na política da sociedade brasileira? E se você acha que, como o caso do presidente Biden, é uma oportunidade de crescimento verde? É uma oportunidade para o crescimento verde e para a sustentabilidade. O Estado de São Paulo foi o primeiro Estado no Brasil a assinar o Race to Zero, documento da ONU para a sustentabilidade e a redução da emissão de carbono, e o compromisso também, Race to Resilience, que é o compromisso que até 2050 nós aqui em São Paulo vamos zerar a emissão de carbono, zerar completamente. E já estamos caminhando para isso. Primeiro, com políticas públicas de respeito ao meio ambiente. Segundo, de políticas públicas para incentivar a produção de energia limpa. Terceiro, para estimular empresas
a serem sustentáveis nas suas implantações, sobretudo no plano industrial. E terceiro, dando o próprio exemplo, frota de veículos de polícia militar, por exemplo, começa a ser colocada hibridamente, ou seja, com combustíveis que não são fósseis, combustíveis limpos, e permitindo que no futuro muito próximo também os ônibus de transporte coletivo, que são fortes emissores de monóxido de carbono nas áreas urbanas, também sejam substituídos por ônibus ou elétricos ou híbridos, elétricos e movidos a etanol. Na Argentina se fala de que uno dos problemas que tenemos en el acuerdo Mercosur-Unión Europea es Amazonas y la posición de Bolsonaro por Amazonas. ¿Amazonas debe ser protegida por la importancia por el mundo entero? ¿Qué planeamiento el señor tiene sobre cómo sería esa posibilidad de generar crecimiento sustentable y protegiendo al mismo tiempo Amazônia se o senhor fosse presidente? A Amazônia e a floresta amazônica deve ser protegida. E nós devemos conscientizar de que a Amazônia e a floresta valem mais de pé do que deitada. Agora, ela tem que haver a remuneração para que os ribeirinhos, que é a população que vive às margens dos rios na região amazônica, e também os indígenas, tenham remuneração por proteger e manter as árvores de pé. Há instituições como a FAS, Fundação Amazônia Sustentável, que eu ajudei a criar quando estava no setor privado, que remunera comunidades por cada árvore chipada e que se mantém de pé. E é com esta remuneração que as famílias se mantêm. Não é justo imaginar que índios, ribeirinhos e caboclos, que é uma parte considerável da população amazônica, tenha que pagar com o seu desemprego para manter uma floresta de pé. O mundo tem que pagar para que essa floresta fique de pé. E estas pessoas têm que ser remuneradas. Agora, é preciso ter credibilidade para isso. Eu garanto que a credibilidade que o presidente Bolsonaro não tem, até porque foi e continua sendo um agressor ao meio ambiente, se tivesse, e teria apresentado na COP, na Cúpula do Clima agora em Glasgow, no último mês de novembro, na Escócia, onde estavam os principais líderes do mundo, inclusive o presidente norte-americano Joe Biden, uma proposta para a remuneração do Brasil pela manutenção da floresta amazônica de pé, com os recursos destinados à sua população que ali está, mas com credibilidade, coisa que o governo Bolsonaro não tem. Meirelles foi presidente do Banco Central durante o governo de Lula, quando os casos de corrupção do Lava Jato foram generados. Será isso que genera alguma controvérsia para perguntar se ele não tinha conhecimento desses casos, se você falou com ele e perguntou? Como você se explica que uma corrupção tão grande possa passar desapercebida para o presidente do Banco Central? Nem todos eram corruptos no governo Lula. E nesse contexto se inclui Henrique Meirelles. Ele era presidente do Banco Central, uma instituição completamente autônoma, ele tinha o status de ministro e nunca houve nenhuma denúncia de corrupção no Banco Central durante os 8 anos em que Henrique Meirelles foi o seu presidente. Portanto, incólume, nenhuma dúvida sobre a sua honestidade, sobre a sua decência e sobre a sua biografia limpa como homem público. Ele não poderia ignorar o que estava acontecendo em Petrobras? Não cabia a ele, como presidente do Banco Central, fazer avaliações sobre Petrobras, sobre Eletrobras ou sobre procedimentos condenáveis do governo Lula, a meu ver. Ele não tinha uma função de corregedoria, ele era o presidente de uma instituição denominada Banco Central do Brasil, gestora da moeda e gestora também da inflação brasileira. O governador Meirelles sugeriu uma reforma tributária e a privatização em bloco de Petrobras. Ao mesmo tempo, ele foi muito crítico com relação à gestão do atual ministro de Fazenda, Paulo Guedes. Como você explicaria as semelhanças e diferenças entre as propostas econômicas de Paulo Guedes e de Meirelles, falando de que você elogiou a Guedes no momento no ano 2020? Em que são diferentes? Atitude. Paulo Guedes, infelizmente, foi fraco em não colocar aquilo que representa a sua formação. Ele foi formado na Escola Econômica de Chicago. Paulo Guedes tem uma boa formação, porém, rasgou o seu diploma, rasgou os seus princípios liberais para adotar os princípios eleitorais, eleitoreiros e personalistas de Jair Bolsonaro.
preferiu a cartilha populista do que a cartilha liberal, que foi toda a sua formação. Infelizmente, perdemos um economista de sucesso e ganhamos um fracassado entusiasta de Bolsonaro. Essa é a diferença. Enquanto Meirelles é um homem liberal, com a sua formação liberal, a sua trajetória na vida privada e na vida pública, por isso mesmo é que é o nosso secretário da Fazenda aqui em São Paulo. E Meirelles argumentou que o problema de Brasil é recuperar o crescimento após a recessão de 2015 e 2016 e a estagnação subseguinte que afecta não só ao Brasil, sino a toda a América Latina. No ano 2015 também a América Latina entrou em recessão, Argentina, Chile, Colômbia, todos os países, porque foi o fim dos ciclos de preços altos das commodities. O senhor imagina, e Meirelles le conta para você, que há um novo ciclo de alta dos preços das commodities que vai ajudar a economia do Brasil e a da América Latina toda no futuro? Já começou, aliás, porque o Brasil é um grande produtor agrícola, como a Argentina também é. E o consumo de produtos agrícolas no mundo vem crescendo, liderados pela China. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, o maior parceiro comercial da Argentina e de vários países da América Latina que são produtores de commodities. E continuará a ser, assim como a Índia, assim como os países com grande densidade populacional, os Estados Unidos e a União Europeia como um todo. Portanto, sim, isso vai acontecer e países que tenham densidade agrícola, como é o caso do Brasil, e repito, como é o caso da Argentina, especialmente na proteína animal, no caso do seu país, a Argentina, e também na produção do trigo, serão altamente beneficiados. É preciso transformar isso em riqueza, renda e emprego para que os trabalhadores do campo e também a economia, tanto do Brasil quanto da Argentina, possam se beneficiar disso e não apenas alguns poucos produtores que, com todo o mérito, são grandes produtores de trigo, de proteína animal, como de soja e café e açúcar aqui no Brasil. Governador, no passagem de Jair Bolsonaro ao poder, você disse que compramos um sonho e tivemos um pesadelo. Quando você percebeu que esse governo que inicialmente você imaginou como um sonho deslizaria na forma atual? Em que momento? Logo no início do governo. Eu cometi um erro grave, eu e milhões de brasileiros, porque compramos um sonho e descobrimos que recebemos um pesadelo. Bolsonaro assumiu o governo em janeiro de 2019, se dizendo um liberal, se dizendo um anticorrupção, se dizendo um contra o continuismo, ou seja, contra a reeleição, se dizendo um desestatizante, e não cumpriu. Convidou Sérgio Moro, então o juiz, para ocupar o Ministério da Justiça e demitiu, e hoje se tornou seu profundo inimigo. Prometeu, através de Paulo Guedes, um governo desestatizante e não desestatizou. Aliás, a primeira desestatização consistente que esse governo anuncia agora no seu 4º e último ano de governo, que é a Eletrobras, que já estava pronta para ser desestatizada em janeiro de 2019, porque o governo Temer, o governo Michel Temer, preparou a Eletrobras para ser privatizada. Isso até agora não foi feito. Há uma promessa de que em junho ou em julho isso aconteça. Não houve. Prometeu-se a desestatização dos Correios. Até agora não houve. Falou-se na desestatização da Petrobras e nunca mais esse assunto foi tocado. E o desastre, para piorar uma política econômica fracassada, o Brasil dobrou o número de desempregados. O Brasil hoje tem 30 milhões de pessoas em sofrimento, 15 milhões de desempregados e 15 milhões de subempregados. Pessoas que vivem com uma renda mensal inferior a $50 por mês. E, para piorar, um governo negacionista, que ao término do ano de 2019, quando em 28 de fevereiro de 2020 tivemos o primeiro caso de Covid no Brasil, descobrimos que o presidente Jair Bolsonaro era um convicto genocida, um convicto antivacina. Nesse ponto você está de acordo com Lula, ou seja, é um genocida? Sim, ele é um genocida. Nós perdemos 620 mil vidas no Brasil. Metade desses 620 mil brasileiros, poderiam estar vivos hoje, se tivéssemos trazido mais vacinas,
se tivéssemos como nós... Você cumpre agora, faz pouco, a primeira vacinação no Brasil. Agora, no próximo dia 17 de janeiro, será a data onde a primeira pessoa, uma mulher negra, uma enfermeira, recebeu a vacina no braço, e foi aqui em São Paulo. Se nós não tivéssemos iniciado essa vacinação aqui em 17 de janeiro, só em abril. E você foi escolhido o personagem do ano por a revista Isto É por ser o primeiro estado de generar vacinação na população brasileira. 10 milhões de doses da vacina da Coronavac, mas elaboradas em conjunto com o Instituto Butantan, que tem 120 anos de existência e é o maior produtor de vacinas do hemisfério sul do planeta. Agora, também no ano 2018, sobre a candidatura de Alckmin, naquele momento para presidente que ganhou Bolsonaro, você disse, não basta ser um bom candidato e ter uma boa proposta para ser vencedor. Como se cria uma campanha vencedora? Uma coisa é o candidato e outra coisa é o plano do governo. Como você imagina a sua própria campanha? Olha, é um conjunto de valores. É o candidato, aquilo que ele tem a apresentar, aquilo que ele tem como sua biografia, aquilo que ele tem como gestão, que hoje nós temos. O governo de São Paulo é um governo bem sucedido, é um governo honesto, transparente. Ele não tinha para mostrar um governo bem sucedido de São Paulo. Quem? Alckmin não tinha para mostrar, ele havia sido governador de São Paulo. Eu prefiro não fazer esse comentário sobre Geraldo Alckmin. Vou enfrentá-lo agora por estar ao lado do Lula, mas vou respeitar o período em que ele me antecedeu aqui no governo de São Paulo. Mas o conjunto de valores é aquilo que você tem na sua biografia de gestão, de administração, na sua biografia em defesa da democracia, em defesa da liberdade, em defesa da imprensa e em defesa dos princípios básicos que representam a cidadania. Mas você se considera melhor gestor? Eu não preciso me considerar. Quem deve os números mostram isso. Os números é que reproduzem isso. E o senhor não acredita em que Lula está inclinado ao centro e que... Não. E Fernando Henrique, como explicava o acercamento de Lula a Fernando? Outro Fernando Henrique, outro grande prócer de seu partido. É um grande nome e eu tenho muito respeito por Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil, foi um grande presidente do Brasil, em 2 mandatos. Aliás, eu classifico Fernando Henrique Cardoso e Juscelino Kubitschek como os 2 maiores presidentes que o Brasil já teve ao longo da sua história. O presidente Fernando Henrique é um homem educado, é um homem de boa formação. Ele jamais deixaria de receber um ex-presidente da República para cumprimentá-lo, para almoçar ou para ter uma boa conversa. Mas não para apoiar eleitoralmente. Não, e nem apoiará. O presidente Fernando Henrique já declarou o seu apoio ao nosso nome. Nos apoiará nas eleições de 2022 à presidência da República. Em um longo relatório sobre 2020, aquele que nós fizemos o ano passado, você disse, pessoalmente sempre lutei por um governo de centro liberal, chamado de centro democrático, capaz de dialogar tanto com a esquerda quanto com a direita, mais longe dos extremos. Agora, no mundo que estamos vendo, isso é uma polarização. Na maioria dos países, na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, o centro tem futuro eleitoral ou para ter futuro eleitoral é necessário estar em um dos extremos? Não, não é preciso estar nos extremos, mas é preciso ter pessoas que tenham resiliência, capacidade, força interior e determinação para apresentarem suas propostas, o chamado Centro Democrático Liberal Social, para que, podendo apresentar as suas propostas, tenham e recebam o entusiasmo da população. Se você não tem o personagem central para isso, você não cativa, você não motiva, você não inspira. Os líderes, Jorge, inspiram, às vezes para o mal. É mais difícil inspirar com o centro que inspirar com posições radicais. É lógico, porque os radicais da esquerda e da direita são populistas. O populismo é muito fácil de cativar, sobretudo os mais pobres, os mais humildes, as pessoas que estão desempregadas e que estão com fome. Essas pessoas humildes e que povoam o nosso continente latino-americano querem uma solução o mais rápido possível para os seus problemas e principalmente o problema da fome e do desemprego. E é natural que eles tenham essa expectativa. O discurso populista, veja a Venezuela, veja a Nicarágua, veja a Argentina, veja o Equador, veja a Bolívia, veja o Brasil. Saímos de um populismo de esquerda para um populismo de direita com o Bolsonaro. Saímos desse populismo atrasado da extrema esquerda lulista, petista,
para esse populismo massacrante da extrema-direita de Bolsonaro. Então, é um desastre. Agora, no caso do Bolsonaro, nós temos essa percepção na Argentina. No caso de Lula, achamos que há uma diferença entre Lula e Chávez, como achamos que há uma diferença entre o Brasil e Venezuela. E o mesmo caso da Argentina, com as diferenças entre o governo de Cristina Fernández e de Kirchner, imaginamos diferente de Venezuela e diferente de Equador. Sim, não são iguais. Perdão por interromper. Sim, por favor. Os regimes populistas não são iguais, mas se assemelham e na base se tocam. Os extremismos da esquerda e da direita na base são iguais. Não gostam da imprensa livre, não gostam da democracia, não aceitam críticas, não aceitam oposição, são autocráticos, são arrogantes. E você vê assim o governo de Alberto Fernandes? Ou está falando do governo de Cristina Kirchner? Não, eu não sou capaz aqui de fazer juízo sobre o governo de um país vizinho, ainda mais a Argentina, um país que eu prezo e estimo por razões familiares, inclusive. Então eu prefiro não fazer comentários sobre isso. Mas quero dizer, por exemplo, que acho um erro o governo brasileiro não estabelecer relações formais, constantes e efetivas no plano econômico e institucional com a Argentina. Ter se afastado do governo Fernandes pela razão ideológica ou razão partidária. Acho que você tem uma boa relação com o governo e o representante do governo argentino, Daniel Scioli, com o embaixador Scioli, que foi candidato a presidente. É meu amigo pessoal, temos uma boa relação, esteve aqui, nós estamos no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo de São Paulo, ele esteve aqui várias vezes. E eu, inclusive, contei a ele e reproduzi a você uma vez que quem permitiu a volta do meu pai para o país vizinho ao nosso, a Argentina, foi Juan Domingo Perón, que meu pai conheceu em Madrid durante o período do exílio de Perón, na capital da Espanha. Meu pai estava em Paris, exilado também. Eles se correspondiam, se falavam. Ali sim, você morou em Paris e estudou em Paris. Morei em Paris, estudei em Paris. Mas meu pai, com alguma frequência, ia a Madrid para encontrar o presidente. E seu pai considerava o peronismo populismo? Ele entendia que sim, mas ele respeitava, ele gostava do Perón, do jeito do Perón, da forma com que o Perón expressava. Meu pai admirava, mas reconhecia as falhas também do presidente Juan Perón. Mas foi o Perón que teve o gesto de, quando voltou à Argentina, lembrou-se de meu pai e o convidou para morar em Mendoza. Naquela época, todo o programa de exportação de vinhos de Mendoza, estamos falando aí no início da década de... foi exatamente 1972, se eu não estou enganado. Ainda era de controle governamental. E foi exatamente ali que meu pai foi trabalhar. Eu tenho uma gratidão por esse gesto que ajudou a trazer meu pai de volta do exílio da França para a América do Sul, da Argentina, mais perto de seu querido Brasil. Brasil. Seria correto explicar didaticamente para a Argentina que as diferentes pesquisas concordam hoje de que Lula duplica em intenção de voto a Bolsonaro, que ambos dois juntos têm por volta de 70% do total dos votos e que 30% restante é do que seria a terceira via, o que não é parte dessa polarização. O problema é que está muito dividido entre muitos candidatos. É correta esta simplificação do panorama eleitoral brasileiro? Neste momento, sim, mas temos um longo período até as eleições, cujo primeiro turno acontece no início do mês de outubro. O tempo da política não é o tempo normal, não é o nosso, quer dizer, o seu tempo como jornalista, o tempo de empresários, ou o tempo das pessoas, é um tempo diferente da política. Um mês é uma eternidade na política. Ora, eu quando tomei a decisão de disputar a prefeitura da cidade de São Paulo, eu vinha do setor privado. Quem era o prefeito da cidade de São Paulo disputando a reeleição? Você competiu com Fernando Haddad, que é seu candidato a presidente quando Lula esteve preso, e você ganhou a ele, inclusive sendo ele o prefeito. Exato. E Lula estava solto, Lula não estava preso e fazia campanha para Fernando Haddad. E não é um mau candidato, assim como haviam outros bons candidatos. E foi um bom ministro de Educação. Ele foi um bom ministro de Educação. Eu tenho respeito pelo Fernando Haddad. Tenho antagonismo, estamos em campos distintos, mas eu respeito. E durante a campanha eram 13 candidatos. Eu era aquele candidato mais improvável para vencer as eleições. Se houvesse uma bolsa de apostas, eu não teria recebido uma aposta sequer. Eu não vinha da política. E você ganhou com a maior diferença de votos e sem ir à balotagem? Sim,
e ganhei no primeiro turno, com 53% dos votos. 8 meses antes, repito, 8 meses antes das eleições, nós estamos a 10 meses das eleições. 8 meses antes eu tinha 1%. 1%. E agora estamos a 8 meses, estamos a 8 meses da primeira eleição. Eu tenho 5%. Mas o líder naquela época tinha 38%. O segundo colocado, que era o Fernando Haddad, tinha 24%. O terceiro colocado, que era a ex-prefeita Marta Suplicy, tinha 17%. Se você somar, dá mais ou menos os 70% que você se refere. E o resultado não foi aquele que espelhava 8 meses antes. Aquele que tinha 1% venceu com 53%. A política é assim. É possível que nestes 8 meses Bolsonaro continue perdendo votos e fique terceiro e não possa entrar ao balotagem? É o que todos nós esperamos. O maior pesadelo para os brasileiros é imaginar uma eleição de Lula contra Bolsonaro. É o pior pesadelo possível para o Brasil. Que hoje seria a hipótese que as eleições, que as encuestas estão mostrando. A enquesta de hoje não é o resultado de amanhã. Eu costumo sempre dizer, Roren, que se uma pesquisa ou uma enquesta fosse o objeto da verdade futura, você não precisaria fazer eleições. Eleições custam caro, tem um custo alto para cada país que promove o seu processo E se demonstra eleitoral. todo o tempo erradas, não? Porque ultimamente estão sendo muito... Nada como o voto. No caso do Brasil, o voto digital que você leva às urnas. É ali que você toma a decisão. Enquestas são importantes. Eu não desrespeito as pesquisas, mas elas não são definitivas. Elas apenas dão o retrato daquele momento, mas não garantem o retrato do Imaginemos futuro. esse cenário, ou seja, há uma perda contínua de Bolsonaro, Lula parece ter garantido passar a segunda volta, e você já venceu a Fernando Haddad, que havia sido o candidato de Lula quando ele estava preso, sim, para presidente. Sim. Você falava antes de Fernando Haddad quando era candidato a prefeito na reeleição. Então, minha pergunta é, quem seria quem tivesse mais possibilidades em um balotagem de vencer a Lula? Você, Sérgio Moro, qual é a sua imagem de quem seria melhor candidato para vencer a Lula? Ora, em eleições você não escolhe candidato. Não cabe a um candidato escolher quem ele gostaria de enfrentar no primeiro turno ou no segundo turno. Eu enfrentarei aquele candidato ou aqueles candidatos que estiverem disputando e vou respeitá-los. Serei duro, serei firme, mas serei respeitoso na conduta das eleições, dos debates e do chamado horário eleitoral que nós teremos aqui no Brasil. Ahora eu perguntava porque nesta uma série de entrevistas eu entrevistei a Sérgio Moro, que falava e perguntei sobre uma possível aliança com você, e ele respondeu por você. Doria fez um bom governo de São Paulo. Trata-se de procurar os melhores nomes e trascender o que seria a alternativa entre os extremos. Os verdadeiros adversários são os extremos. É muito possível que haja uma convergência no futuro, não necessariamente com ele, mas com todas aquelas pessoas que entendem que temos que deixar as opções extremas e procurar um caminho vigoroso. Quando uno coloca o nome João Doria na internet, o algoritmo encontra pessoas relacionadas. E entre as pessoas relacionadas aparecem Maia, que você mencionou, e Sérgio Moro. Minha pergunta é se esse logaritmo de internet é simplesmente uma questão matemática ou você imagina que há uma convergência que no futuro possa colocar a Sérgio Moro com você numa aliança? Ora, primeiro, matemática não ganha eleição. O que ganha eleição é voto. É o povo votando livremente e soberanamente. Eu tenho respeito para o Sérgio Moro, me relaciono com ele, gosto dele. O mundo da política no Brasil não gosta do Sérgio Moro. Eu tenho respeito por ele, já reafirmei isso várias vezes. E já estabelecemos também um entendimento de que, mais adiante, provavelmente entre abril e maio, deveremos ter uma conversa mais definitiva em relação à chamada terceira via para o Brasil. Nós não seremos antagonistas, não disputaremos, nós convergiremos, mas ao seu tempo. E como você avalia a trajetória judicial dos casos de Lula e a Suprema Corte que, em um momento, teve uma decisão, em outro momento contrária, se foi sobre influência das tendências da política da época? Parte também do processo democrático.
Jorge, a democracia, ela não é absolutamente certa, ela não é absolutamente justa. Aliás, não há nada absoluto, exceto Deus, não há nada absoluto. A democracia também comete os seus erros, uma Corte Suprema também comete os seus erros, um governador comete os seus erros, um presidente, um jornalista, um empresário, um esportista, todos podem cometer erros. É da natureza humana. Você precisa compreender e lutar para que prevaleça sempre a justiça e a verdade. Alguma crítica à administração de Sérgio Moro na justiça, especialmente no relacionamento com os promotores, em particular com Deltan Dallagnol? Jorge, eu não sou a pessoa mais qualificada para isso. Talvez um advogado, um magistrado, um juiz possa formular um entendimento melhor do que eu. Minha formação não é jurídica, eu não sou advogado. Então, eu prefiro me abster desta avaliação para não cometer uma injustiça, nem de um lado. E uma pergunta mais sociológica. O que representa para o brasileiro o Lava Jato? O que representa na política brasileira? Na Argentina, muitas vezes los comparamos contra o juízo que houve contra a ditadura, que marcou um antes e um depois. Imaginábamos que, em termos de corrupção, havia certo paralelismo com o Lava Jato e o que na Argentina foi o juízo aos ex-comandantes da ditadura. Hoje, o que representa? É uma frustração? É um orgulho? O que é? Representa um orgulho e uma frustração. Orgulho, porque eu defendo as investigações de todos os atos de corrupção, pequenos, médios e grandes. O Brasil não pode tolerar a corrupção na área pública e nem na área privada. Tem que condenar, julgar, dar o direito à ampla defesa, mas julgar e não sublimar ou não levar em consideração que isso é um dano grave para a vida de um país, de uma nação e até um exemplo moralmente condenável. Um país, uma nação que não investiga os seus crimes não pode ser tratada com seriedade e com respeitabilidade. Mas dentro da sua conduta, nós temos que seguir evoluindo, mas com muita determinação na busca da verdade e da justiça. E neste caso, doa a quem doer. O apresentador de TV, Luciano Huck, já discutiu várias vezes a possibilidade de concorrer a um cargo e em nossa redação nos informam que ele está novamente considerando a possibilidade de concorrer ao cargo de presidente. Se ele perguntasse ao senhor opinião, o que ele aconselharia? Não saia. Siga na Globo. Continue na Globo, onde ele é brilhante, competente e tem não só uma audiência, como também um entusiasmo muito grande daqueles que acompanham a sua trajetória. Eu sou amigo do Luciano Huck há muitos anos, muito antes dele entrar na televisão e eu Mas você também, e mantemos uma relação muito cordial e muito boa. Ele é um jovem de grande valor, Luciano Huck, mas primeiro não creio que ele deseje ser candidato agora. Acabou de assinar um contrato com a Rede Globo de televisão para assumir o programa mais importante aos domingos que a Globo tem e é uma emissora poderosa, líder de audiência aqui no Brasil. E não vejo atmosfera nenhuma para que o Luciano, neste momento e nesta eleição, se proponha candidato. Agora, eu vejo nele, por ser jovem, por ter valores pessoais importantes, um candidato no futuro. Para o futuro, alguém que a política pode abraçar. Que ideia tem sobre a democracia no Brasil nos últimos 20 anos? A democracia brasileira está em risco? É possível que haja formas discriminatórias do presidente Bolsonaro, os exemplos que passaram com Trump nos Estados Unidos, que coloquem em perigo institucional a democracia brasileira? Ora, eu diria que a democracia no Brasil, nesses últimos 20 anos, é uma sobrevivente. Ela sobreviveu a vários ataques e a vários assintes. E o maior ataque, infelizmente, foi neste governo, foi no governo Bolsonaro, um governo autoritário na sua formação, na sua índole, e Bolsonaro ameaçou a democracia várias vezes ao longo do seu governo. E há possibilidades de que ameace se ele perde e falar que as eleições foram fraudulentas? É o que ele vai alegar. Eu tenho convicção de que ele não aceitará a sua derrota e vai classificar a derrota como fraude. Ele não admite a derrota. Primeiro que, como bom covarde que ele é, nenhum covarde admite a derrota. Sempre acha que foi roubado, que foi usurpado. Você é um militar covarde? Ele é um militar covarde.
Não todos os militares são covardes, mas ele é um militar covarde. E um ser humano fraco, ele é um doente. Ora, Jair Bolsonaro é uma pessoa doente, ele é um psicopata, eu afirmo isso, eu não estou supondo isso. Ele é um doente mental, infelizmente, com o cargo de comando da presidência do Brasil. Ele não aceitará a sua derrota, ele tentará, de alguma maneira, classificar essa derrota como um movimento de fraude e é possível que ainda faça alguma tentativa golpista e autoritária, mas eu não vejo perspectiva de que o processo democrático no Brasil possa ser abalado a ponto de ceder às vontades autoritárias. Entramos no tramo final e temos geopolítica, relações bilaterais e o Covid. Você já me falou do embaixador argentino Daniel Scioli. Quero perguntar-lhe agora qual é sua opinião, como foi visto a participação de Lula no evento organizado por o governo argentino, o Dia dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, e como foi leído por você e por a política brasileira em geral? Eu posso falar por mim. Eu vi com naturalidade isso. Há uma relação histórica do lulismo com o kirchnerismo. Portanto, ali Lula era bem-vindo diante dessa atmosfera mais à esquerda, mais populista e que sempre marcou a sucessão peronista pelo kirchnerismo. E Lula, evidentemente, se aproveitou dessa oportunidade, recebeu o convite, entendeu que isso daria a ele uma projeção maior na mídia, como de fato deu, e lá foi. Mas eu entendo isso também como parte do processo democrático. Agora, obviamente, isso cria um problema entre o governo argentino e Bolsonaro. Você imagina ali que... Já existia esse problema, então isso que não iba, apenas que não iba acrescenta. Que não iba a piorar. Na entrevista anterior que eu fiz, você falou de que o Mercosul deveria ser reorganizado. E são muito claras as diferenças entre Bolsonaro e Alberto Fernandes e os problemas que temos, no caso da Argentina, com o Mercosul e a União Europeia. Como é seu relacionamento com Alberto Fernandes e como imagina que seria um acordo Mercosul-União Europeia se o senhor fosse presidente? Bem, primeiro, respeito pelo governo argentino, seja quem for o presidente da Argentina. Nós não devemos ter uma visão geopolítica por ideologias ou por partidos, e sim por nações e seus povos, e respeito por todos os povos, todos que, evidentemente, processem a democracia. Nós temos que ter também uma visão respeitosa em relação à democracia. Eu não respeito governos autoritários, governos ditatoriais, esses eu desejarei ter distante das nossas relações. Não é o caso da Argentina. Então, entendo também que o Mercosul precisa ser completamente reavaliado. Ao longo desses últimos anos, eu diria, especialmente nos anos Bolsonaro, ele foi esquecido, simplesmente foi esquecido. Enquanto a União Europeia se fortaleceu, enquanto o México e alguns outros países construíram, ao lado do Chile, construíram alianças importantes com vista à Ásia e também ao próprio mercado americano, nós, aqui no Mercosul, nos distanciamos de todos e passamos a fazer relações individualizadas. E individualmente nós nos enfraquecemos e juntos nós nos fortalecemos. Temos que retomar o Mercosul com outras bases e diante, talvez, no caso do Brasil, certamente um novo governo. Com Bolsonaro, isso não... Por exemplo, o acordo do Mercosul com a União Europeia, você acha que seria positivo? Sim, positivo e é necessário. Como imagina você o mapa mundial entre Estados Unidos e Europa? Na Argentina se vê de que Bolsonaro claramente quiso imitar a Trump e que para Bolsonaro a derrota de Trump e o sucesso de Biden foi um problema grave. Qual é sua própria visão dos Estados Unidos, o relacionamento que Brasil deve ter e em comparação com China? É uma relação institucional, democrática e respeitosa. Bolsonaro errou 100%, porque primeiro apoiou Donald Trump, fez manifestações que não deveria ter feito. Diante de um processo eleitoral, o presidente de um outro país deve silenciar. A eleição é um tema local, não é um tema para um presidente da República de um outro país se pronunciar a favor ou contra um candidato. Depois, piorou ainda mais a sua posição ao declarar que a vitória de Joe Biden não era legítima. Ele incorporou as colocações falsas e mentirosas de Donald Trump de que haviam fraudes nas eleições americanas, e não houve fraude na eleição
do presidente dos Estados Unidos da América, que elegeu Joe Biden presidente dos Estados Unidos. E para ainda piorar um pouco mais, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, os 3 filhos de Jair Bolsonaro, promoveram meses atrás um grande encontro da extrema-direita norte-americana com os próceres do trumpismo aqui no Brasil, já com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América, ou seja, algo afrontoso, inclusive, dado ao fato que há um conflito institucional, moral e até judicial nesse momento nos Estados Unidos entre o presidente eleito Joe Biden e o presidente derrotado Donald Trump, ou seja, foram mensagens sucessivas de equívocos. E isso distanciou, evidentemente, o Brasil do seu segundo maior parceiro comercial, que são os Estados Unidos da América. Agora, João, como se pode explicar que Brasil haya escolhido um presidente como Bolsonaro? Ou seja, desde a Argentina não temos explicação. Como você explica a pessoas estrangeiras que fazem esta pergunta? Não há explicação. A democracia, conforme eu mencionei a você, ela tem muitos acertos. Aliás, é o melhor regime de governo em todo o mundo. Não inventaram nada melhor do que a democracia, mas ela comete seus erros. E ela cometeu um erro grave ao eleger aqui Jair Bolsonaro. Hugo Chávez foi eleito na Venezuela. Ele não foi... Mas é incomparável. Hugo Chávez foi muito melhor presidente para a Venezuela nos governos que ele teve e não cometia estas loucuras de Bolsonaro, não era genocida. Mas diante dessas circunstâncias, há que se reconhecer que diante de grandes valores que a democracia coloca e instrui, orienta e projeta para o mundo, também graves equívocos. Bolsonaro foi um grave equívoco. Como você analisa a região? Você tem o Chile, ganhou Boric, que representa a esquerda, a centro-esquerda. Você tem em Peru, que ganhou diretamente algo mais extremo da esquerda. Na Argentina, que ganhou a centro-esquerda. Como imagina você a região e como imagina o resultado, que significa o resultado das eleições em Chile, que era o modelo do liberalismo que tinha Bolsonaro e que tinha Paulo Guedes, que era Chile? E mesmo assim, as nossas relações nunca foram intensas com o Chile. O Brasil hoje não é referência para nada, nem com Paulo Guedes, muito menos com Bolsonaro. É um país completamente isolado da geopolítica mundial. Nem sequer se aproximou do presidente Piñera ou de programas bilaterais com o Chile, como poderia ter feito. Hoje o Brasil é um país completamente isolado. Hostiliza a China, hostiliza os Estados Unidos, hostiliza a Argentina, hostiliza a União Europeia, briga com o presidente da França, xinga a esposa do presidente da França, hostilizou a ex-chanceler Angela Merkel, ou seja, um desastre completo a geopolítica, tanto no âmbito econômico quanto no âmbito da diplomacia. O Brasil hoje é um erro integral. No futuro, evidentemente, há que se respeitar, primeiro, as deliberações de cada país. Mas você percebe uma tendência esquerda, inclusive poderia agregar Colômbia, que por primeira vez sempre nunca teve governos de esquerda, por primeira vez teria a possibilidade de, por lo menos, um candidato ser competitivo. Percebe que há na região uma tendência à centro-esquerda, especialmente depois da pandemia? Pode haver, eu não sou capaz de avaliar isso na Colômbia, um país pelo qual eu tenho também muito respeito. Eu gosto bastante da Colômbia, assim como do Chile, especialmente, ao lado da Argentina. E tenho também boas recordações do Peru, principalmente dos momentos em que pude visitar e conhecer mais nitidamente a cultura peruana. Eu respeito todos os países e como cidadão, que eu não posso falar nesse momento, falo como governador do estado de São Paulo e como governador nós aqui mantemos boas relações com todos esses países, independentemente de qualquer aspecto ideológico. Mas que teria a possibilidade que se você, presidente, tivesse todos os vecinos, excepto Uruguai, de centro-esquerda ou de esquerda? Eu acho que isso não faz diferença, Rory, com muita sinceridade. Coloco Bolívia também com o governo do partido de Evo Morales. A diferença é a sua atitude. É a atitude de você ter gestos de amizade, gestos de bilateralidade, gestos de compreensão com as decisões que cada povo assumiu em cada país. Um único comportamento que eu pessoalmente não aceitaria é de ditaduras. Com ditadores e ditaduras. Que esse caso que você coloca é Venezuela e Nicarágua, só. E Cuba. E Cuba. Sim, com ditadores eu não converso, eu não dialogo. Deixe-me entrar no final com o tema da pandemia. Você foi o caso mais bem sucedido
de luta contra o coronavírus. Ahora, en términos dentro do Brasil y en términos latinoamericanos, Chile fue o país que mais vacinação, mais bem sucedida foi sua luta. Agora, o governo perdeu, ou seja, o partido do governo que teve a melhor luta contra a pandemia perdeu. E se fala, em analistas políticos, de que não importa se você faz bem ou mal, se a população associa você com esse momento negativo, você perde as eleições. E o exemplo que sempre se coloca é o de Churchill, gana a guerra e perde as eleições. Como afeta sua candidatura o fato de ter sido você, independentemente de haver lidiado com sucesso, ser a pessoa que os brasileiros recordarão e associarão ao coronavírus? De maneira positiva. Aliás, as pesquisas indicam isso. A vacina é a vida. É o sinônimo da ciência, do respeito à saúde e do respeito à vida. Não há pessoa em sã consciência que seja contra a vacina. Não há pessoa em sã consciência que não reconheça que todos aqueles que contribuíram para a chegada das vacinas, para a imunização das vacinas e a salvação de milhões de pessoas não sejam respeitados por aquilo que fizeram e pela luta que tiveram que empreender para garantir a chegada da vacina e a vacinação no braço da população, seja do Brasil, seja da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai ou de qualquer outra nação. Esse é um reconhecimento que será feito historicamente. Pode até não ser feito eleitoralmente, mas historicamente esse registro sempre existirá. Estamos em uma terceira, quarta ola, dependendo dos países, com Omicron. Como você imagina que vai afetar a Brasil, a São Paulo? Quais são suas previsões? Do Omicron, da quarta ola do Covid. Esta quarta onda, ela é, eu diria, mais transmissível de todas as vertentes. Não é a mais grave, a Delta foi a mais grave, mas ela é a mais transmissível. Então, ela posterga um processo de recuperação econômica de todos os países do mundo, sem exceção, porque o grau de infectabilidade que a Omicron, que este novo vírus oferece, é muito grande. Obviamente, as populações estão majoritariamente vacinadas. Aqui em São Paulo é o estado que mais vacinou no Brasil, de longe. E aqui, se São Paulo fosse uma nação, seria o quarto país do mundo em volume de vacinação. Então, a vacina protege. Dificilmente alguém com 2 doses ou até 3 doses. Que porcentagem da população de São Paulo está vacinada com 2 doses? Aqui, 78% com as 2 doses. E avançando muito nos adolescentes e agora esperando poder vacinar as crianças também. Agora, João, 40.000 pessoas por dia estão sendo admitidas em São Paulo por causa desta nova onda de Omicron. 40.000 pessoas, ou seja, é possível que genere um colapso sanitário, independentemente de que não seja tão letal como a Delta? Não. Aqui nós não tivemos colapso, nem nas fases mais agudas da primeira, da segunda e da terceira onda, e não teremos agora. São Paulo se preparou e tem um sistema robusto de saúde pública. Nós temos aqui quase 9.000 UTIs, unidades de terapia intensiva, em São Paulo, operando, nós temos 19.000 unidades de terapia intensiva operando aqui no estado de São Paulo, é mais do que toda a Espanha, mais do que toda a Itália. E o programa SUS, Sistema Único de Saúde, em São Paulo, ele é muito robusto, muito organizado e muito bem estruturado. Já era antes da pandemia. Com a pandemia, ele se aperfeiçoou ainda mais. Não há nenhuma chance aqui de termos uma situação de colapso. E ao mesmo tempo não tem possibilidade de que haja lockout novamente, fechamentos, restrições? Isso eu não posso afirmar definitivamente. Neste momento não temos necessidade de fazer restrições para o comércio, para o setor de serviços, como já tivemos que fazer no passado não muito remoto. Mas não podemos dizer que isso não será necessário. Você não tem uma previsibilidade clara em relação a esse vírus, ao Omicron. E aqui quem determina todas as nossas ações, Jorge, é um comitê de saúde formado por médicos, cientistas, epidemiologistas, infectologistas. E eles transmitem para você tranquilidade? Todos os dias falam comigo, todos os dias. Nós não damos nenhum passo adiante sem ouvi-los. Eles é que determinam o que nós podemos
ou que nós E eles devemos estão fazer. optimistas e tranquilos. Eu diria cautelosos. 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 John, estamos chegando ao final do reportagem e gostaria que você tivesse os últimos minutos para fazer um fechamento, o que você queira transmitir aos políticos argentinos, ao povo argentino. Jorge, primeiro a você, como meu amigo de tantos e tantos anos, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por ter vindo ao Brasil e a São Paulo para essa entrevista. Fico muito honrado e muito orgulhoso. Tenho muita admiração pelo seu trabalho, o trabalho da sua família também no plano jornalístico e a sua resistência democrática em defesa da liberdade de imprensa. Eu reconheço a importância daquilo que vocês fizeram e vem fazendo ao longo de décadas. E também agradeço muito a audiência dos argentinos. Eu já revelei, vou fazer isso aqui mais uma vez, minha profunda estima, meu profundo respeito pela Argentina, o país que recebeu meu pai durante 2 anos, na fase mais dura, mais triste e mais vulnerável da vida do meu pai. Meu pai já se foi, perdi meu pai no ano 2000, portanto já se vão 22 anos, mas eu nunca tirei do coração esse gesto que o seu país, a Argentina, teve com meu pai. Então isso para mim é algo que toca profundamente o meu coração. Então todas as vezes que eu tenho a oportunidade de visitar a Argentina, de estar na Argentina, de conversar com a Argentina, de conversar com você, que é um apaixonado e um defensor do seu país, eu me sinto muito à vontade. Portanto, a todos que aqui nos acompanharam, muito obrigado. Graças por tenernos. Muchas gracias también por la amistad que nos une a todos y siempre. Muito obrigado, governador. Grande prazer.